Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 20. Da tua casa, se desprenda do seu compromisso de amanhã e adore Ele, na beleza da tua santidade. Aleluia! Glorifico a Deus também por alguns amigos. Estou na igreja de amigos e é algo importante a gente ter pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que nos obrigam às vezes a estar próximos de Deus. Então que Deus continue abençoando essa igreja. Eu quero dizer para essa igreja também que essa igreja é uma igreja muito próspera. Antes de começar a leitura, a gente percebe quando alguém é próspero não pelo que a pessoa tem em forma material, mas por aquilo que ela oferece. Eu entendo e aprendo que a prosperidade é diferente de riqueza. A riqueza é ter muito, a prosperidade é ter sempre. E eu digo que essa igreja é uma igreja muito próspera porque a prosperidade não se baseia apenas em riquezas, em finanças, em dinheiro. Você vê uma pessoa próspera, ela passando por dificuldade e te deseja paz. Na paz ela é próspera. Você vê uma pessoa recebendo apedrejada, sendo atacada, caluniada, mas ainda assim ela sempre tem uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Essa pessoa, ela também é próspera. Eu digo que essa igreja é uma igreja próspera porque todas as vezes que eu venho aqui, não são duas pessoas, mas toda a igreja sempre me recebe bem. E a gente sente essa prosperidade quando a gente vem aqui, na paz, no amor, na comunhão. Que Deus continue abençoando. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Toma seu assento. Irmãos, a passagem sobre uma mulher que sofre de enfermidade, a qual ela não consegue de jeito nenhum uma solução durante 12 anos da vida dela, é uma passagem bem conhecida. Talvez você conhece até mais do que eu. Porém, todas as vezes que eu particularmente começo a meditar nessa passagem, eu aprendo algo diferente. Porque situações começam na nossa vida que a gente não sabe quando vai terminar. E por mais que estamos no fim do ano, a gente para refletir o repertório do nosso ano. E quando a gente coloca o olho no retrovisor, ou talvez vira a cabeça e olha para trás e analisa tudo o que aconteceu no nosso ano de 2025, a gente que em algumas fases ou em alguns momentos da nossa vida não foi diferente, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue. Situações acontecem na nossa vida que às vezes é um momento, às vezes é passageiro, e a gente se pergunta: quando isso vai acabar? Olhamos para algumas situações e julgamos, dizendo: Deus não está nessa prova, Deus não está nesse vento, Deus não está nessa situação, porque às vezes colocamos Deus dentro do nosso costume, em uma caixa, e pensamos que Ele só vai trabalhar de algumas formas, às vezes formas essas que nos agradam. Mas na verdade, quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou em todo 2025, a gente percebe que Deus está presente nas situações boas, mas também nas situações difíceis.
E tem vento que vem com Jesus e tem vento que não é ele quem traz. Eu gosto de usar o exemplo das duas tempestades. Uma ele está no barco e a outra não. Eu não consigo ver a possibilidade de Jesus repreender algo que ele traz. Não tem como. Logo, Wallace, eu consigo entender que quando Jesus está no barco e repreende a tempestade, essa não é da vontade dele. Porém, quando a gente vê Mateus capítulo de número 14, a gente consegue entender que tem tempestades que vêm junto com Jesus, porque Jesus está andando sobre as águas e a tempestade só cessa sem ele repreender quando ele entra no barco. Tem situações difíceis na nossa vida que sim, ele permite. O problema é a gente achar que ele sempre vai trabalhar da mesma maneira. A gente entende isso só depois que a gente passa por essas situações. Assim como a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos ela viveu a mesma enfermidade. Pense em alguém que quando chega na sua casa, deita na sua cama, encosta a sua cabeça no travesseiro e o seu pensamento é o seguinte: só vai ser mais uma vez, amanhã só vai ser mais um dia. Pense em alguém que pela manhã ela se levanta, se toma o mesmo café da manhã ou não, eu não sei, mas ela começa a andar pela casa e pensa: talvez 5, talvez 6, talvez 7 horas da manhã, só vai ser mais uma vez que eu vou viver esse dia com a mesma dificuldade. Quando na verdade ela só consegue olhar para Jesus e entender que a solução para o problema que ela passa durante 12 anos está em Jesus só depois que ela já não tem mais opção. Então a gente percebe que o modo que Jesus trabalha, o jeito que ele trabalha na nossa vida às vezes, para nos trazer de volta para onde a gente nunca deveria ter saído, também é dentro de circunstâncias que a gente não queria viver. Dificuldades que a gente passa também nos aproximam da onde a gente não deveria ter saído. Por isso a gente se questiona muitas vezes: por que isso está acontecendo comigo? Porque eu não consigo sair dessa situação? Porque dentro da minha casa eu estou desse jeito e ninguém consegue me entender? Às vezes vamos até mais profundo na oração, questionamos a Deus por algo que estamos vivendo, viramos para Ele e nos achamos dignos de dizer: Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu sou fiel. E como eu consigo estar vivendo essa situação aonde as pessoas olham para mim e fazem igual os amigos de Jó: aonde está o teu Deus? Porém, numa situação que alguém é fiel e vive algo que não consegue acreditar em Jesus, porém nas circunstâncias negativas passa a olhar para Ele, entende o que o salmista falou, olha para o alto e entende que é só de lá que vem o socorro. Eu quero lançar a primeira palavra profética para alguém. Se são circunstâncias que você está vivendo que te fazem pensar que você não está mais na presença de Deus ou que Deus te abandonou, não, faça igual o salmista. A aprovação chegou na tua porta, continua olhando para o alto. Faça igual o salmista. O problema chegou na sua vida e você não consegue sair mais desse caos. Olha para o alto, porque só Ele consegue nos dar a solução. Ele é o nosso socorro. São situações que às vezes nos obrigam até a entender o que é gratidão, porque algumas vezes vivemos situações que pedimos a Deus, olhamos para Deus e falamos: Senhor, me dá isso aqui. Oramos por uma situação específica, porém quando Ele não dá, murmuramos. Gente, é para pensar e refletir no repertório de 2025, a cada nível, a cada etapa que a gente viveu. Quantos de livramento Ele nos deu e a gente não agradeceu, porque olhamos para Deus e pensamos que Ele só vai trabalhar da forma que a gente pede, quando na verdade até em situações que a gente não quer viver, precisamos ser gratos. Eu lembro de uma certa feita que o salmista vai virar e vai falar assim: eu posso estar passando por tanta coisa, porém Deus faz tantas coisas boas por mim, e dentro disso que é bom e Ele faz sem eu merecer, o que eu vou dizer para Ele? Salmos de número 116, versículo, se eu não me engano, 12. Que direi eu ao Senhor por todos os teus benefícios? Isso. Versículo 13, versículo 12, ele faz uma pergunta, mas olha a resposta para o versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Gente, como é que a gente consegue entender o que é ser gratidão em situações que a gente não consegue sair durante tanto tempo?
Como é que Deus quer que eu seja grato dentro de uma situação que eu não pedi para viver? E aí ele só faz uma pergunta: você já olhou para trás? E talvez a única coisa que ele precisa falar para a gente cair em si é essa simples pergunta: olha para trás. Olha para trás, porque eu não estou mandando você regredir, eu não estou mandando você lembrar do passado, eu não estou mandando você ficar preso no que você já viveu e eu te tirei. Não. Olha para trás por um segundo e coloca na tua memória da onde eu te tirei. E será que é possível você ser grato pelo menos uma vez em situações que você acha que eu não estou, mas foi a tempestade que eu mandei para te tornar mais maduro? Como ser grato em situação que eu não quero viver? E a mulher do fluxo de sangue, ela passa por essa situação. São 12 anos vivendo a mesma enfermidade. São 12 anos vivendo a mesma situação. São 12 anos tentando passar de nível, mas não consegue. Pensa em alguém, se fosse nos dias de hoje, se ajoelhando, orando e falando: Senhor, eu já fiz gabinete com pastor, eu já procurei o meu líder, eu já procurei até liderado, Senhor, eu já procurei ajuda dentro de casa, mas eu não consigo sair dessa situação, porque ninguém consegue me entender. Parece que é algo que Deus me colocou e Ele tirou todo mundo do meio do caminho, de todo mundo ao meu redor. Eu procuro ajuda na direita, não tem. Eu procuro ajuda na esquerda, também não tem. Parece que até quando eu olho para frente, no caminho que Ele colocou para eu percorrer, eu começo a caminhar, eu começo a andar. E na minha cabeça: Senhor, eu estou andando na direção que o Senhor mandou. E por que nada ainda mudou? É porque talvez você ainda não aprendeu a ser grato em situações difíceis. Como chegar em 2026 se eu penso que em 2025 só vai se repetir? E digo isso sem jargão de pregador, digo isso como algo maduro, como um nível de maturidade, entendendo que, assim como o salmista, eu preciso ser grato na noite e no dia. Eu preciso ser grato na alegria e na tristeza. Eu preciso ser grato quando Deus dá e quando Deus tira. Isso é difícil de entender. Eu disse esses dias na Kadosh, vou repetir aqui, que algo que a gente ensina sai com mais propriedade ou mais autoridade quando nós vivemos na prática. Falar sobre gratidão na teoria, a gente estuda, a gente mergulha, a gente ouve falar, mas procura alguém que realmente não murmura com todo o vento e toda a tempestade soprando. Ela sim, ele sim, tem propriedade para falar sobre o assunto. Até porque, se você quisesse saber sobre como sair de uma enfermidade ou como tocar na orla de Jesus, quem tinha mais propriedade do que a mulher do fluxo de sangue? Ou será que essa não seja mais uma vez que Deus esteja permitindo você passar por algumas coisas para lá na frente você ter propriedade para falar do que você vive hoje? É um nível de maturidade que Deus quer que a gente passa. É um nível espiritual que Deus quer que a gente evolua. Porque se você acha que o espiritual é apenas se ajoelhar e orar, me perdoa frustrar os seus pensamentos, mas o vento vai soprar também, a prova vai chegar também. É necessário orar? É necessário orar, mas a oração é para te revestir de poder, para te preparar e te capacitar para passar pela provação e ser aprovado. Gratidão. Quando o salmista vai falar e vai fazer a pergunta: que direi eu ao Senhor? Olha para a mulher do fluxo de sangue e me diga, será que ela teria esse mesmo pensamento vivendo tudo que ela viveu? Parece ser mais fácil ser grato quando vivemos algo bom, não é? Parece ser mais fácil ser grato quando Deus nos dá o que a gente pede, mas quando a gente pede, Ele dá e depois tira. É nível de maturidade. São níveis espirituais que Deus quer que a gente suba. São degraus no espiritual que Ele quer que a gente avança. A gente não pode olhar para Deus e agradecer apenas no dia ensolarado. Quando a tempestade chegar, olha para alguém e fala: pelo amor de Deus, seja grato. Eu gosto de uma música que diz:
E se ele não fizer, você questiona ou adora. Porque isso aqui nos coloca entre a mulher do fluxo de sangue e o que o salmista fala em Salmo 116, verso 12. Como alguém que vive a mesma enfermidade durante 12 anos vai virar para Deus e vai falar assim: o Senhor faz tanta coisa boa para mim, muito obrigado. É difícil na enfermidade a gente ser grato, não é? Só que até as pessoas mais maduras na fé também passam por isso. Eu aprendi, se eu estiver errado, por favor me corrija, pastor Fábio, que essa frase aqui faz muito efeito quando é dita de um mais velho para um mais novo. Que ninguém é velho demais que não tenha o que aprender, e ninguém é novo demais que não tenha o que ensinar. Não. Eu não estou falando que isso daqui é uma disputa de quem sabe mais do que o outro. Eu estou dizendo que isso daqui é nível de humildade para sentar e aprender com quem tem propriedade no assunto. O salmista, ele tem propriedade para falar sobre gratidão. A mulher do fluxo de sangue, ela tem propriedade para falar sobre sofrimento. Mas quando a gente junta a gratidão no sofrimento, aí sim a gente consegue alcançar um nível de equilíbrio espiritual. E pessoas que a gente nem imagina, às vezes até quem tinha que ser referência para nós, chega no privado e fala: como é que você viveu isso daí e teve sucesso? São 12 anos vivendo a mesma coisa, mas ela espera perder tudo, Vitor. Ela prefere não ter mais opção para olhar para Jesus. E será que é necessário Deus tirar tudo que Ele já nos deu, ou tudo que conquistamos, para a gente entender o que é ser grato? Aí a Bíblia diz: ouvindo falar de Jesus, Marcos capítulo de número 5. Quando ela vai ouvir falar de Jesus, a Bíblia diz que ela vai começar a tomar uma decisão em uma direção diferente. Os habilitados sabem que nesse momento ela se converte. E o que é conversão? Mudança de direção. É como se ela estivesse indo para a direção que satisfaz a vontade dela. E depois que ela já não tem nada, ela se converte. Se eu estou indo por aqui e não está adiantando, eu vou continuar indo. Porque nós somos assim, somos teimosos. A gente teima assim, para. Quando ela decide mudar de direção, já não tendo mais nada, ela vai até Jesus. E a Bíblia diz que antes dela se mover, antes dela chegar até Jesus, ela dizia dentro dela: se eu tão somente tocar no vestido daquele homem, eu vou ter o que eu quero. Só que em Mateus capítulo 9, a Bíblia vai dizer no versículo 20, que aonde ela queria tocar, ela foi além. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui é o efeito da gratidão ou do reconhecimento. Ela deseja, Wallace, tocar no vestido de Jesus, mas aonde que ela toca? Não, vamos lá. Ela deseja tocar no vestido. O que é o vestido? É a parte aparente, aonde todo mundo consegue tocar se aproximar. É como se a multidão estivesse apertando Jesus, como ele disse, ou como os discípulos disseram, perdão. E nesse aperto todo, nessa bagunça toda a multidão, todo mundo conseguisse tocar aonde a mulher queria tocar. Ou seja, ela almejou alcançar onde todo mundo estava, mas porque ela teve fé e reconhecimento, ela chegou onde ninguém chegou. Porque na orla do vestido de Jesus só toca Jesus. Como assim, Arthur? Jesus, ele foi o único que tocou na orla do vestido dele, para ele colocar o vestido dele. A multidão não se abaixou para tocar na orla, ela tocou no vestido apertando ele. Isso daqui é o reconhecimento que ela teve. Desejou tocar onde a multidão tocava, mas a fé dela fez ela tocar aonde a multidão não queria tocar. Porque quando a gente reconhece, somos gratos, nós somos obrigados a descer, se humilhar, se ajoelhar, se abaixar e ir aonde Jesus quer que a gente vá. É isso. Reconhecer Jesus e ser grato. E será que vamos realmente mudar de ano com o mesmo pensamento? Será que realmente ano que vem vai ser só mais um 2025? Será que realmente ano que vem nós vamos viver os mesmos processos que vivemos esse ano? Não, a gente não pode. Porque essa não é a ordem. Esse não é o ensinamento. São processos que a gente passa para nos tornarmos mais maduros.
E não é isso que Jesus quer, que a gente viva sem aprender, mas que a gente aprenda e a gente muda de nível, a gente muda de etapa e ensina para quem está vindo logo atrás. É viver experiência e ensinar, é viver experiência e avançar, é na prática, é ser grato. O reconhecimento dela fez ela viver o que ela esperava há 12 anos. Isso daqui, gente, é uma bagunça para quem não consegue reconhecer Jesus como único. Isso daqui é uma bagunça para quem não prefere fazer as próprias vontades do que se humilhar, reconhecer Jesus e simplesmente ser grato. Gente, quem quer ser grato com a nossa casa do jeito que a gente não queria? Quem quer ser grato sem o trabalho dos sonhos? Quem quer ser grato quando ao invés de Jesus dar o que a gente pede, Ele tira? É difícil. Só que é nesse momento que a gente prova que nós somos gratos a Ele. E a pergunta é: como ser grato vivendo algo que a gente quer sair durante há tanto tempo? Há tanto tempo eu quero mudar de nível, há tanto tempo eu quero mudar de etapa, e parece que nada na minha vida muda. Parece que é processo, se repete atrás de processo. Parece que a nossa vida, a minha vida é uma roda gigante. Eu tento fazer a vontade de Jesus, mas eu não consigo ser grato em momentos difíceis. Se Ele dá, eu sou grato, mas e se Ele tira? Não, eu não estou dizendo e nem profetizando que Jesus vai tirar algo da sua vida. É só para você saber que são níveis de maturidade que Ele quer que a gente suba. Quando essa mulher, ela toca na orla do vestido dela, ela se esconde, porque Jesus olha, e por Ele ser onisciente, Ele sabe quem era ela. Ele se levanta, olha ao redor e pergunta: quem me tocou? Porque Ele procura quem reconhece Ele como o único e quem é grato. O salmista vai virar e vai falar assim: eleva os meus olhos para o monte. É uma fala. Logo após ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Isso daqui era ele provando que no alto dos montes, por mais que para o povo idólatra viu o socorro deles, que era inútil, era passageiro, nem acontecia, ele virava para o povo e falava assim: é de lá que me vem o socorro? É claro que não. Logo após ele responde: o meu socorro vem do Senhor. E ela entende que o socorro dela só vem dele. Porém, para ela foi necessário perder tudo. Para ela foi necessário não ter mais nada. E o que é não ter mais nada? Às vezes é não ter mais opção. Tenho tudo, mas também não tenho nada. Parece que o que a gente pede e o que Deus nos dá dentro da nossa oração, dentro do nosso pedido, não é suficiente para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Gente, pelo amor de Deus, é ser grato em momento bom e ser grato em momentos ruins. É ser grato quando o vento na nossa casa também sopra. É ser grato quando o nosso trabalho também parece que vira contra nós. É ser grato quando o nosso relacionamento parece que não está fluindo mais. Porque só a gratidão consegue destravar o que as minhas mãos não destravam. É assim que funciona. E sabe quem mais é grato? Quer ver quando uma pessoa ela é grata? Quando você reconhece que ela também é uma pessoa próspera. Como eu disse no início, prosperidade não é ter muito, é ter sempre. E o que é ter sempre? É ser constante. Quando você é constante, você é próspero. Na prosperidade e no amor, você ama com constância. Na prosperidade e na paz, você tem paz com constância. Dificilmente você perde o equilíbrio. E uma pessoa que tem equilíbrio, é próspera, ela também é grata. O que pode tirar uma pessoa da presença de Deus? Quando ela reconhece Ele como único, quando ela é grata até nos momentos difíceis, e dentro disso tudo, ela é equilibrada. Gente, converse com alguém equilibrado para você ver o que é. É uma pessoa que até quando tu está com raiva, você desconta nela sem ela querer, sem ela ter nada a ver com isso, e aí de repente ela te traz uma palavra de paz. Porque também quem tem equilíbrio, quem é equilibrado, quando vem uma palavra com furor,
ela traz uma palavra branda. Ela entende que só uma palavra branda acalma toda raiva. É uma pessoa que é equilibrada, tem paz, é próspera. E uma pessoa próspera é uma pessoa que ela não retém as bênçãos. Uma pessoa próspera não tem medo de perder o que está nas mãos dela, porque ela sabe que amanhã vai ter de novo. Então o que ela recebe, ela compartilha com quem não tem. Uma pessoa próspera entende que quando a pessoa que não tem me pede ajuda, ela dá sem querer reter nada, ela compartilha sem querer saber se ela vai ter ou não, porque ela sabe que amanhã vai ter de novo. Uma pessoa próspera, ela é assim, ela é assim. E ela também reconhece que Jesus também trabalha na tempestade. Encerrando a minha oportunidade, como é que eu posso virar para alguém e exigir dessa pessoa gratidão, se eu não consigo ensinar para ela na prática o que é ser grato? Como é que eu posso pedir para alguém ser algo que eu não consigo ser exemplo? É por isso que são situações que a gente não quer viver, mas parece que Deus nos obriga a passar, porque é dentro desse processo, é dentro dessa tempestade que Ele vai viver, que a gente vai viver coisas que nos obrigam a ser mais maduro. E a cada etapa de maturidade, a cada nível que a gente sobe, parece que as coisas só aumentam, as provações só aumentam. Parece que os momentos que a gente não quer viver, as situações que a gente não quer para a nossa vida, parece que só se multiplica. Mas isso daí é processo de fortalecimento. Então me perdoa se você esperava rodar, pular, mas não, porque nada disso vai servir se você não aprendeu o que é ser grato. Quer ver uma pessoa grata? Ela é obediente. Em Atos 2, aconteceu o que aconteceu, porque quem recebeu a virtude do Espírito, obedeceu. Jesus vira para eles e fala assim: fica em Jerusalém e espera lá. Eles foram e esperaram, porque o obediente sabe o que é esperar. O obediente é uma pessoa equilibrada, e ainda que nada aconteça, ele continua sendo grato. A gratidão, gente, nos leva a lugares que a gente nem esperava. E cuidado, tá? Quando você demonstrar gratidão a Deus para o seu irmão. Cuidado quando você demonstrar que você é grato a Deus pelas situações que você não quer viver. Porque vai vir pessoas que não são gratas e vão querer te humilhar, porque não vivem o que você vive, não entendam o processo que você está passando. Quando você passa a estar no centro da vontade de Deus e entende o que é gratidão, quem não está, não espera reconhecimento. Não espera que quem não entende o que é ser grato, entenda você que é grato. Eu não posso mudar de ano, eu não posso querer algo novo, eu não posso querer coisas novas, se as velhas continuam perto de mim. Eu não posso querer algo que Deus, eu não posso pedir, eu não posso nem colocar na minha cabeça a ideia de pedir algo para Deus, se eu não consigo agradecer por aquilo que Ele me deu e que Ele tirou também. Entendeu o que é ser grato? Agradecer em momentos bons e em momentos ruins. Entendeu o que é ser grato? Se puder, põe lá, por favor, Salmos número 116, versículo de número 13. O salmista, quando ele é grato, existe a aparência da gratidão, que é quando a gente olha para uma pessoa grata e reconhece que ela é grata nas atitudes. O salmista vai demonstrar que ele é grato tomando o cálice da salvação. Isso daqui só faz quem é salvo. Quem é salvo anda como salvo. Quem é salvo se comporta como salvo.
E o cálice da salvação, irmão, pelo amor de Deus, não pensa que por você estar no caminho da salvação vai correr tudo bem. Porque Jesus falou: quem quer vir após mim, toma a tua cruz, nega a si mesmo e aí sim me segue. Tomar o cálice da salvação é uma atitude para quem é salvo. E aí sim, invoca o nome do Senhor. Por quê? Ele reconhece. É olhar para o vento e não ver Jesus como fantasma. É olhar para a tempestade de Jesus andando e ninguém pensando que ele é um fantasma, mas que é o mestre, o único que consegue te tirar dessa situação, o único que consegue fazer o vento cessar, o único que consegue te tirar desse processo repetitivo. Ser grato. A gratidão nos leva a isso. Há atitudes que quem não é grato não consegue tomar. Há decisões de quem não é grato não consegue agir. Gente, a gratidão, ela nos leva a lugares que a gente não iria sozinho. Então, por favor, antes de você pedir algo para Deus, antes de você fazer uma oração petitosa, reflete, pense, olhe um pouquinho para trás e vê se você agradeceu por algo que você viveu, e vê se você agradeceu por algo que Ele te tirou. Pessoas entram na nossa vida, mas também pessoas saem. Deus nos coloca em lugares e Ele também nos tira, e em tudo isso temos que ser gratos. Se tem, seja grato, e se não tenho, seja grato. Se Deus me deu, seja grato, e se Ele não me deu, também seja grato. A perseguição está vindo, continua sendo grato. Qual é a saída para essa situação se não for a gratidão a Deus? Porque a gratidão te faz receber algo até que você não pediu. Gente, o tanto de bênção que eu já recebi de Deus sem pedir, isso aqui é graça. Isso aqui é algo que eu não mereço. E não é olhar para as bênçãos de Deus e falar: eu não pedi, mas Deus me deu. Não. Eu não pedi, Ele me deu e ainda assim sou grato. E quando eu peço e Ele tira o que eu pedi, também tenho que ser grato. É isso, gratidão. Fechou? Combinado? Pensamentos diferentes? Pensamentos diferentes, atitudes mais maduras. Reconheça que Ele é o único quem dá e pode tirar. Reconheça que Ele traz o vento e também pode te tirar desse vento. E dentro desse reconhecimento, pelo amor de Deus, seja grato. Pelo amor de Deus, agradeça. Agradeça. A falta da gratidão também nos leva à escassez de algumas coisas, sabia? Perder algumas coisas por não ser grato por aquilo que Ele já deu. Perder algumas bênçãos por não ser grato, por não conseguir agradecer. Gente, o tanto de pessoas que murmuram do nosso lado, e você sabe que uma fruta podre, ela contamina todas as outras boas. E só é blindado pelas palavras negativas quem agradece. Porque a gente não tem que contaminar e nem ser contaminado. A gente precisa contagiar. Quem tenta apodrecer, quem tenta trazer palavra negativa para a gente, dentro da gratidão, elas acabam mudando de pensamento. São pessoas que estão subindo de níveis, pessoas que estão mudando de etapas, pessoas que estão recebendo uma autoridade mais madura para ser grato, um nível espiritual mais maduro para ser grato, para quando essas palavras negativas chegar, você ter autoridade para repreender, calar quem traz palavra negativa, fazer andar para trás quem veio trazendo problema e mostrar que até quando o vento sopra, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Eu preciso ser grato quando o vento sopra. Estão reclamando? Eu não, eu me ajoelho.
agradeço, eu agradeço. É por isso que eles não mudam e a gente muda. É por isso que eles vivem o mesmo processo e a gente muda de etapa. Não, eu quero liberar outra palavra profética encerrando a minha oportunidade. É quando alguém chegar na tua frente querendo trazer palavra negativa, querendo te desanimar, e às vezes somos alcançados pelo desânimo. A gratidão vai falar por nós. Eu não vou me levantar, eu não vou falar por mim, porque se for pelas minhas próprias vontades, e alguém levantou a mão para receber, se eu falar pelas minhas vontades, a minha palavra vai ser falha. Mas olha a atitude de quem é grato. Ela olha para o vento soprando e ainda assim clama pelo nome de Jesus. O vento sopra, eu agradeço. A tempestade vem, eu agradeço. Eu estou num barco pequeno no meio do mar, eu já não consigo mais ver saída, e ainda assim eu agradeço. A gratidão vai falar por mim. É isso. Eu não posso olhar para a situação que eu estou vivendo e querer resolver com a força do meu braço. Eu não posso olhar para a situação que eu estou vivendo e querer resolver com a minha capacidade. Se eu estudo, se eu busco, se eu acho que eu sou capaz, olho para a situação e tento resolver, vai ser só fracasso. Então, quando a lógica querer falar, olha para ela e fala: não, a gratidão vai falar primeiro. Quando a razão querer levantar e falar por você, não deixa a razão falar, não. Seja grato, seja grata, agradeça, porque é nível maduro, é nível espiritual que Deus quer que a gente suba, porque são processos que Ele quer que a gente passa, para a gente ensinar para quem vem após, para quem vem depois. São vidas que estão chegando na nossa mão para a gente cuidar, e se a gente ficar repetindo de processo, se a gente não mudar de nível, se nós não nos tornarmos mais maduros, vai ser só mais uma vida que vai passar por nós direto. Então, para a gente cuidar de quem Deus entregar na nossa mão, seja grato. Para as bênçãos alcançar a tua casa, seja grata. E às vezes o que falta para a sua família mudar, para o seu cenário mudar, para o seu trabalho evoluir, é só ser grato. Faz o teste. Não sei de quanto tempo, não, peça a direção, mas faça o teste de um período de tempo sem pedir, só agradecendo. E você vai ver que a sua vida vai começar a caminhar sozinha. Você não vai se forçar para conquistar o que você tanto pede. Porque tem vezes que a gente recebe bênçãos que não foi conquista nossa, não, foi a nossa gratidão que trouxe. Então seja grato. Tem pessoas chegando na nossa vida que Deus quer que a gente cuida. Tem lugares que Deus quer nos levar, mas que nós não vamos suportar o peso da responsabilidade se nós não formos gratos. Alguém vai se levantar e vai falar assim: que possamos voltar à simplicidade do Evangelho. Jorge, alguém vai virar para a gente e vai falar assim: a gente não precisa de muita coisa para pregar o Evangelho, não. Quero usar esses 4 minutos que eu tenho, talvez até menos, para falar isso aqui apenas. Alguém se levanta e fala: estão querendo moldar o Evangelho no quadrado deles, estão querendo colocar algumas decorações no Evangelho, tentando dar um jeitinho no caminho do Evangelho, quando na verdade a simplicidade do Evangelho às vezes se baseia na gratidão. E qual é a simplicidade que eu preciso voltar, Arthur? É não pedir muito, é não falar demais. Eu estou falando no teu relacionamento com Deus, tá? Porque quando Deus dá o dom, o talento de falar, fala assim, prega assim, pelo amor de Deus. Mas no teu relacionamento com Deus, que não pode regredir de jeito nenhum, agradeça, faz esse teste. Não, sério, depois me conta como foi. Faz o teste de só agradecer.
É você sonhar por um trabalho, mas você não vai pedir essa vaga, você vai agradecer. No meu processo de habilitação, pastor Fábio, em todas as aulas que eu ia, teórica e prática, eu fiz jejum pedindo a Deus a carteira de habilitação. Eu trabalhei em 3 lugares diferentes só para conseguir pagar a carteira. E cada aula, eu pedia. Eu fazia jejum. Hoje eu posso falar porque já passou, tá? Não é pecado não, relaxa. Eu fazia jejum, eu fazia oração, fazia propósito, pedindo. Pastor Fábio, eu pedia. Mas no dia da prova teórica, o meu jejum não foi pedir, foi agradecendo. Eu nem tinha feito a prova, já estava agradecendo. Aula prática, isso aqui é para edificar alguém que está sem esperança, tá? É para auxiliar alguém que tanto pede e nada acontece, tá? Na aula prática, todas as aulas, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Chega na aula, chega no dia da prova prática, eu fui em jejum, mas o meu propósito já não era mais pedir, era agradecer. Porque assim como a mulher do fluxo de sangue olhou para ela e falou, se eu só tocar, ela nem tinha tocado, teve fé. Eu preciso ter fé. Então, era um propósito profético, agradecer antes de ter. E quando eu tive, olha o resultado. Na aula, na prova teórica, a gente consegue tirar até quantos pontos para ser aprovado? 21. Chuta quanto eu tirei? 21. Tá rindo porque não foi contigo, né? Na prova prática, quantos pontos eu posso levar para continuar sendo aprovado? 3 pontos. A pergunta que não quer calar: quantos pontos eu tomei? 3. Consegui? Fui grato. Olhei para Deus, orei, virei para Ele e falei assim: Senhor, obrigado por ter me dado o que eu tanto pedia. Foi suor, foi esforço, tiraram o que eu já não tinha, dificuldade para pagar, mas o Senhor me deu. Mas eu sou cristão, eu te sirvo, eu sou crente. E eu queria falar para o povo no meu testemunho que eu não repeti nenhuma etapa. Eu não levei apenas 21 pontos, eu acertei as 30 questões. Eu não levei 3 pontos não, eu levei nenhum. Eu queria testemunhar, Jesus, que o Senhor me deu, e eu fui perfeito em tudo o que eu fiz para o Senhor. Por que eu levei 3 pontos e só acertei 21 questões? Eu, cada um com a sua experiência. Eu senti Deus falar comigo na hora que se eu tiro 0 pontuação, se eu tiro e acerto 30 questões, quando eu contar o testemunho, eu falaria, foi glória para mim, eu estudei, eu sou capaz, eu acertei. Mas sabe o que a gratidão faz? Ela nos traz a viver circunstâncias que a gente não quer. É você olhar para Deus e falar assim: eu não queria que fosse desse jeito. Já encerro minha oportunidade, Deus virando para você e falando: na dificuldade seja grato, porque a gratidão vai fazer você entender que não é do jeito que você quer. Você acha que essa história vai mudar do jeito que você planejou? Não. Eu vou fazer o vento soprar e vai acontecer a mudança. Eu vou fazer a tempestade chegar e vai acontecer a mudança. E nessa tempestade você vai agradecer. A gratidão vai fazer isso. Você vai viver o que Deus te prometeu. Você vai viver a virada da sua vida. Você vai viver os milagres do Senhor. E o que vai fazer você entender esse nível de maturidade que Ele quer te levar é a gratidão. Então seja grato em tudo o que fizer. Seja grato na bonança, seja grato na dificuldade, seja grato em nome de Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.